dizem, né, que o Bexiga é terra de italiano, e não é. Nós chegamos aqui 250 anos antes deles, entendeu? Se alguém negar isso, está mentindo. A essência do bairro é basicamente negra. Quem tinha o dinheiro eram os brancos, quem tinha mão de obra eram os negros. Quem construía as coisas eram os negros, quem pagava eram os brancos, mas pagavam mal. Você pagavam mal. Né? Mas quem construiu o Bexiga praticamente foram os negros. Então, na verdade, isso é um processo de apagamento. Né? O que acontece com o bairro do Bexiga é um processo, novamente, de apagamento das histórias das pessoas negras que vivem aqui. Se não tivesse feito tombamento, os negros estavam na quebrada, não ia ter ninguém aqui, ia estar todo um monte de prédião aí, igualmente, então muita gente reclama disso. Então as pessoas querem tirar as pessoas do lugar, velho. Então aqui o Bexiga é uma resistência absoluta. A resistência absoluta do bairro, do Brasil. Quem construiu essas estruturas que existem no Brasil foi o negro, seja ele nordestino, seja ele do sul, seja ele do sudeste. Mas foi principalmente a comunidade negra que deu essa imensidão que o Brasil é. E só não é melhor porque o negro ainda não se libertou. Que a hora que o negro se libertar, esse país consegue avançar mais. Eu vim de longe, de muito longe, pra deixar minhas raízes espalhadas em todo lugar. Em todo lugar, no navio negreiro eu parti. Mas foi o toque dos tambores, entendi que nessa viagem marquei pra que eu vim. Sou carnaval, sou jazz, sou blue, sou jongo, sou maracatu. Eu sou o reggae e o rap. Sou África de norte a sul. Na casa grande eu cheguei, minha cultura espalhei. Axé, babá, odoiá, Ogunhê, meu pai, eu quero, odé, 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 ilu, obademi. Mostra que a cultura é assim. A África chegou para ficar, com toque a dança dos orixás. Eu vim de longe. Eu sou Beth Belli. Meu nome é Elizabeth Belissari, mas meu nome artístico, né, onde as pessoas me reconhecem também e me conhecem, é Beth Belli. Nasci na Brasilândia, sou nascida em Brasilândia, um bairro da Zona Norte. E com mais ou menos, sei lá, uns 17, 18 anos, por aí, minha mãe se separou do meu pai e veio morar na Rua Silvia. Daí meus pais se separaram. E minha mãe veio morar na Bela Vista, na Rua Silva, uma travessa da Pamplona. Então, meu universo mudou completamente. Eu nasci num dos bairros mais negros de São Paulo, né, que é a Brasilândia. Meus avós eram os primeiros moradores de lá. Meu avô Benedito, minha avó Benedito, era um casal. E, enfim. E aí, depois, vindo para cá, para o Bexiga, eu nasci numa periferia, fui para um bairro, né, que ali entre a travessa da rua, é o Bexiga, mas um pouco mais para cima, mais próximo da Paulista, enfim. E aí, só que quando eu estava no meu apartamento ali na Rua Silvia, eu escutava que era a Saracura, era o vai-vai, era o quilombo da Saracura. E aí, antes de conhecer, né, de conhecer aqui o bairro do Bexiga, eu nasci, o Rosas de Ouros era também uma escola muito negra também, né? Depois foi embranquecendo, mas era uma escola bem negra e era onde eu frequentava e tudo mais, junto com a minha mestra, Gelei Luiza Miranda. E aí vim morar para cá e daí eu conheci Kika, depois de um tempo, né? Eu também, dentro nesse universo, mais ou menos da idade de 19 a 20 anos, por aí, eu fazia parte de uma banda, né, que é uma banda que chamava Banda Lá, que era uma banda onde todos eram pessoas negras, entre bailarinos e percussionistas e cantoras. E aí então eu já comecei a fazer o movimento negro muito cedo,
né? Está dentro do movimento negro muito cedo. E aí depois, quando eu vim para cá, eu falei, bom, eu saí do quilombo da Brasilândia para vir para o quilombo do Bexiga, né? Então eu trabalhava com essa banda lá e aí era uma banda que se finalizou, né? E que a maioria foram ser doutores e doutoras, entrar na universidade na USP. E aí um dos mais velhos da banda também, o José Francisco, falou, bom, então os tambores têm que ficar com alguém, então fica com você e com o Gilei. E a gente seguiu os tambores. E aí eu comecei, claro, frequentar o Vai-Vai, descia, muitas vezes eu via os sambas enredos e tudo mais, né? Eu só mudei da escola, mas eu morava nunca fui Rosa de Ouro, eu sempre fui Vai-Vai. E aí, a Alvinegra, né? E daí eu conheci Kika, de Bessem, que tinha um salão de cabeleireiro na rua Santo Antônio, 830. Então, o salão de cabeleireiro dela chamava Orilê. Ori, cabeça, e Lê, casa, então casa que cuida da cabeça. E um dia nesse rolê, assim, eu e a Girlê, ela acabou chamando a gente falou, pô, vocês não querem montar um trabalho aqui com percussão, né? Eu falei, podemos. E aí surge o Oriaxé. E o Oriaxé, porque eu não posso contar a história de Luobá sem contar a história de Oriaxé. Esse bloco, ele fica durante muito tempo, né, dentro do Bexiga, acho que ficam 5 anos, e foi muito ativista, porque a gente ensaiava do lado do Orilê, assim, do lado do salão dela, né? Então, muitas vezes, inclusive, o mestre Tobias passava, e vários mestres, assim, de escola de samba, inclusive, assim, passavam e falavam, nossa, que bloco é esse? E a ideia do bloco era retomar a história do Bexiga e retomar a história da memória desse lugar, né? E também, é claro, ser um trabalho, ele era um trabalho regido, né, por mulheres, mas era um bloco misto, tinha homens e mulheres. Durante muito tempo a gente ficou aqui, e aí Kika de Bessem, que era a presidente de Oriaxé, ela tem uma ideia. Beth, queria tem uma ideia aqui que surgiu na minha cabeça, que é, no dia 1º de abril, lavar a 13 de maio. Porque o dia 1º de abril é o dia da mentira, certo? E 13 de maio é uma grande mentira. Isso foi... Primeira foi em 1980... Para ser mais precisa, 1992. E aí, poxa, que legal, vamos fazer essa ideia é boa. Então a gente fazia essa lavagem no dia 1º de abril, na rua 13 de maio. Porque a gente nunca acreditou que que a princesa Isabel libertou e tal, né? E não tem participação nenhuma do povo negro, né? Das mulheres negras, dos homens negros, né? Então a mentira continua, né? O Brasil é construído em cima de muitas mentiras, né? Enfim. E aí esse trabalho, o Oriaxé, ele fica uns 6 anos e ele finaliza. E nessa finalização eu fui trabalhar com outras coisas, né? Continuo, eu sou percussionista, né? Sou arte educadora. Então, e aí eu fui chamada para trabalhar com umas figuras, inclusive, assim, uma das minhas mestras de perna de pau também, que é do Rio de Janeiro e tal, que morava ali na Gamboa, e me chamou para fazer um trabalho com ela. E aí durante esse tempo, todo mundo ficava, pô, mas por que você não volta com esse trabalho? Por que você não volta? Eu falava, gente, então demorou 4 anos exatamente, eu falei, aí um dia eu falei, eu volto. Mas se for trabalhar para Xangô, que é o orixá da justiça, e esse trabalho tem que ser dirigido, pensado e coordenado por mulheres. E aí surge Luobá Demi. Então, na verdade, essa passagem que a gente também tem aqui, né, com Iluobá, é a continuação. A gente pode dizer que a gente é filho, né, filhas de Oriaxé, né? Então surge Oriaxé primeiro e depois aparece vem o Iluobá, né, a cria, né, de Oriaxé. E aí, na verdade, a relação, né, que a gente sempre teve aqui, né, com o trabalho, né, então a gente mesmo quando voltou a ser Iluobá, a gente saía ali na rua, a gente começou a ensaiar na Major Quedinho,
que é uma travessa, né, da Santo Antônio também, né? O Orelhã nem existe hoje mais, nem o salão também. O Oriaxé existe, está na Zona Leste, mas é um coletivo de mulheres, de Alorixás, né? Kika é uma Alorixá, né? Ela é de Bessem. Então, ela trabalha mais essas questões das mulheres negras na periferia. O Oriaxé continua, a parte mais artística que não tem mais, né? Que no caso era eu e a Gelei que fazia. Deu a continuidade, né, de estar aqui no bairro, mesmo com o Iluobá. Então, sei lá, a gente ficou muito tempo aqui. A gente a gente ainda sai aqui, né? Então a gente só parou de sair durante um tempo, né? O Iluobá já tem 15 anos. Então a gente só parou de sair na Major Quedinho, porque já tinha tanta gente que a gente pensava que as pessoas iam se jogar. Então a prefeitura começou também a chamar a atenção da gente também, enfim. E aí a gente começou a ensaiar no Vale do Engabaú, que a gente já está uns, sei lá, acho que uns 10 anos lá no Vale do Engabaú também, mas a gente nunca deixa de fazer. E depois, quer dizer, as relações que a gente começou a ter também, né? O bloco ele foi tomando um tamanho que a gente fala, que a gente traz sempre a feminagem, né? Porque existe a homenagem, e a homenagem está ligada com os homens, a feminagem está ligada com as mulheres. Então, a gente sempre, apesar de a gente agora sair da República, né, mas a gente ainda passa ali na Major Quedinho, tipo, reverencia ali, porque é um lugar onde a gente nasce, e depois a gente termina na Igreja dos Homens Pretos. A relação também, né, eu acho que a presença tanto do Oriaxé quanto do Iluobá aqui no Bexiga, né, que a gente dá continuidade, né, nessa lavagem que a gente faz aqui, né, na 13 de maio, e a gente aí faz na 13 de maio mesmo, aí a gente sempre chama atenção que o problema não foi a 13, né, foi o 14 de maio. Esse foi o grande problema, né, e para muitas questões, né? Para questão educacional, social, moradia, tudo, né? E aqui era um bairro que era o seguinte, aqui era o bairro que o povo negro morava e iam trabalhar nos casarões da Avenida Paulista. Essa é a real história desse bairro, né? Então esse bairro era um bairro negro. Como tudo, como tem um apagamento, né? Então isso existe em localização, existe na área artística, então é a mesma coisa de pensar que Chiquinha Gonzaga, por exemplo, era uma mulher branca. Chiquinha Gonzaga nunca foi uma mulher branca. Chiquinha Gonzaga foi uma mulher negra. É como pensar e Cleópatra, né, quando Elizabeth Taylor faz o papel, então ela faz um apagamento novamente, né? Então, assim, eu acho que tanto o trabalho, né, e como essa parceria com vocês, com esse projeto também, eu acho que é recontar a história de 500 anos, né? Isso a imagem fala isso, né? O Ilu faz isso, as professoras, a pedagogia tem que fazer isso, né? A medicina tem que fazer isso, né? Porque, querendo ou não, a gente é o berço da humanidade, né? Então, um projeto como esse que vocês estão fazendo, tudo, né, acolhendo esses materiais, é um material de uma memória real, né? Que é isso? É recontar 500 anos, porque se não for nós que vai recontar isso, aí não sei, porque os livros didáticos, né, já não dá mais para contar, porque parece que a nossa história ela é a partir, né, do navio negreiro, e nossa história não é do navio negreiro, nossa história é muito antes. Esse acontecimento ele já acontece a partir do momento que a gente não fomos convidadas a ver o Brasil em lugar nenhum do mundo, né?
Então, a gente poderia estar lá, na África, tranquilos, está tudo bem. Mas, enfim, a gente não foi convidado. Então, já passa como muito diferente quando se quer fazer o branqueamento no Brasil. Quando os europeus veio para cá, né, os portugueses, italianos vieram para cá, eles tinham terra, eles tinham minimamente uma grana para poder se reerguer aqui, né, ou começar a vida aqui, não sei, né? Mesmo que era, vamos dizer que não era a classe europeia, né, a alta classe europeia, né, vamos supor que fossem ali os camponeses, né, tal, mas eles tinham uma proposta de vir para cá, e tinha uma proposta de branqueamento, promessa por aí primeiro, e tinha uma proposta de moradia, de ter minimamente uma terra e tal, que não acontece com nós, né, nossos antepassados. A gente vem de uma maneira que acho que nem com um bicho de estimação você faz da maneira que a gente veio, né? Porque ali tem vida, não importa, né? Então, se vem num tumbeiro, né? Num navio negreiro, né? Então, a gente nunca foi escravo, na verdade, nós somos escravizados, né? Então a forma que vem para cá, provavelmente, com certeza, não seria bom, né? Então, por isso que muitas pessoas cometiam suicídio. Elas não chegavam aqui, elas se jogavam no barco, né? Porque, enfim, e eu tenho muita força em relação a isso, porque, né, a gente reconstruiu tudo, né? A cultura toda brasileira, né? Inclusive, eu até estava dando uma formação uma vez, um dia desse, faz uma semana, e aí era para falar de intolerância religiosa, e aí eu perguntei assim, bom, não importa de qual religião você seja e tal, eu vou fazer uma pergunta, mesmo os vegetarianos, né, porque hoje tem todo, quem gosta de feijoada? Aí, claro, as 60 pessoas estavam na sala, a maioria disse sim. Eu disse, vocês sabem que isso é de cultura africana? E por quê? Como que foi criado isso? Né? Então, por exemplo, o samba de roda, por exemplo, muitas coisas, né? Musicalmente, por exemplo, Vila Lobos mesmo tem uma obra inteira, só com bases de candomblé, por exemplo. Né? Então, essas histórias têm que realmente ser recontadas. Enfim, então, eu acho que, inclusive, a gente tem que se olhar muito, muito. Até porque, se a gente chegou aqui, alguém da nossa linhagem atravessou o navio negreiro. Não era fraco. Ninguém da nossa linhagem. Então, a gente reconstruiu, né, toda uma cultura, todo modo de pensar, todo modo de comer, todo modo de viver, e mesmo com tudo contra a gente. Né? A gente, 14 de maio, provavelmente não tinha... né, hoje a gente fala... Você olha, né, um morador de rua, imagine, se você pensar em 1880, 14, devia ser uma coisa muito assustadora, né? Porque tá livre. Primeiro que a gente nasceu livre, não tem negócio de livre. Vocês estão livres agora, nós nascemos livres. Enfim. Então eu acho que a gente reconstruiu uma cultura inteira sem patrocínio nenhum. A real é essa. A gente nunca teve patrocínio, mas a gente reconstrói uma cultura inteira, né? Assim, acho que em tudo. Acho que, né? Eu falo um pouco da feijoada, por exemplo. Você pode ir em Alto de Pinheiros, Moema, você vê lá feijoada, é caríssimo assim, né? Samba, é caríssimo, né? O que virou o carnaval, né? O que são os cuidados, né? Dos terreiros, né? Os cuidados, o que são sei lá, a gente é muita coisa, né? O que são os conhecimentos milenares, né? Demorou um pouco, mas hoje nós temos grandes pessoas, né? Como, sei lá, Edna Roland, Sueli Carneiro, né? As filósofas, Jamila Ribeiro, eu, Beth Berli, né? Liderando um grupo de 450 mulheres, a gente faz barulho, né? Então, na verdade, esse é o compromisso. Se a gente tem alguma dívida, a dívida com nossos ancestrais, nenhuma dívida dessa. Agora, os europeus com certeza têm muitas dívidas. O bairro ser negro, né, e existir os italianos, isso faz parte de um projeto de apagamento. Vários lugares aqui tem uma coisa
sei se é um comercial, mas é o cara que eu gosto bastante, assim, é um dos homens que eu admiro, que é dos Racionais, Mano Brown, e ele tem um documentário que chama, né, daquele disco Tretas e Trutas, ele vai contar um pouco dele, e a primeira faixa é o multimídia, que ele vai contar, inclusive ele vai contar um pouco daqui também. Ele vai falar um pouco do Bexiga. Então, e ele vai dizendo como que vai acontecer nas periferias, né? Quando eu fiz sociologia, eu aprendi muito disso, assim. Né? Minha primeira formação é música e minha segunda é sociologia. Então, foi um dos levantamentos que eu quis fazer também, assim. Então, aí que começa a surgir Zona Leste, até próprio o bairro que a gente nasceu, Taipas, Brasilândia, né? A freguesia do Ó, ela vai tomando um outro tamanho, assim, né? Porque é isso, vão tirando essas pessoas do centro, essas pessoas negras do centro, e vão colocando na periferia, né? Então, isso não foi diferente aqui no Bexiga, né? Então, ele vai sendo tomado pelos italianos e aí vai se fazendo esse apagamento. Só não faz o total apagamento porque tanto Oriaxé como o Leobá está aqui e vai está aqui. Aí não dá. Mas eu acho que vale a pena fazer um documentário para isso, sabe? Fazer um documentário para fazer esse levantamento. E tem pessoas para falar disso, assim. Tem bastante pessoas para falar, inclusive vivas ainda que vivem aqui, né? A própria velha guarda do próprio Vai também, assim. Mas para falar desse apagamento, né? E então eu acho que tem a ver com isso. Né? Eu acho que tem que pega essas pessoas negras, vão jogando ela para a periferia e vão tomando esses lugares nobres, né? Muitas aspas, nobres, assim. E também essa relação dos negros trabalhavam aqui. É como cidade alta e cidade baixa de Bahia. Então, na verdade, isso é um processo de apagamento. Né? O que acontece com o bairro do Bexiga é um processo, novamente, de apagamento das histórias das pessoas negras que vivem aqui. E no caso do 13 de maio, né, é importante assim porque todas as pessoas que já viram aqui a nossa lavagem aqui, a gente sempre faz um manifesto, né? Então a gente sempre lê um manifesto, né? Quem lê são as mulheres negras, é o protagonismo, né? O Ilobá, depois de Carolina Maria de Jesus para cá, agora aqui, ele vem enegrecendo muito, né? No Ilobá hoje só entram mulheres negras, não entram mais mulheres não negras no Ilu, ou pessoas de povos originários, aí sim, mulheres, né? Enfim. Então, também é isso, se a gente quer fazer as mudanças, tem que primeiro começar internamente, né? Sim. E claro, eu não tenho nada contra as mulheres não negras, aliás, eu sei que o verdadeiro inimigo meu não onde está em Brasília, não é aqui. Eu digo que eu sou um governo à parte, esquece Brasília. Brasília não está dando nem para fazer música, né? Porque em 68, 64 você fazia música, fazia teatro, não está nem para isso, né? Não está servindo, não está inspirando a gente. Então, assim, né? Eu falo, nós somos um governo à parte, esquece, né? Então, as potências negras, né, agora, inclusive na pandemia, subiu muito, né? Então, já que é para vir toda a merda à tona, assim, né, veio muito, então as questões de racismo estrutural veio, e eu vejo que potencializou muito, assim, é muito incrível. Tinha, assim, agora um pouco menos, mas, assim, no começo, você abriu uma live, um Instagram mesmo, você tinha, assim, 10 lives, era só pessoas negras. Era não sei quem, não sei o que. Eu falei, gente, eu não sei nem que eu assisto mais. Né? Potencializou muito na música, na própria medicina, né? Você tinha um encontro com as mulheres só da área, de várias áreas, né? Tem inclusive médicas, assim, enfim. Então o Ilu, ele faz... então esse momento pra gente, a gente dá o grito de alerta da gente, né? Mostrar para que a gente veio aqui também. E eu acho que é isso. E eu acho que tem que cada vez mais...
a gente ir tomando, na verdade, o que foi roubado da gente. Perfeito. Enfim, é isso. E no praticumbum, e no praticumbum, e no praticumbum, bexiga vai estremecer, bonde pesado cheio.